Beleza. Bom, pessoal, 2 horas, então vamos começar aí. Daqui a pouco chega mais gente, mas vamos começar. Eu vou começar pelo gabarito. Então, se eu não coloquei ainda no Moodle lá, eu acho que já até botei lá no Moodle, mas qualquer coisa depois eu reviso e coloco. Esse aqui é a minha versão, não precisa ser exatamente igual à versão de vocês, mas vocês tinham que fazer 2 classes. Uma era eu fiz de livro, né? Não era obrigatório fazer de livro, mas eu fiz de livro. Coloquei a classe pública, coloquei os atributos, várias strings, dois inteiros aqui. Criei um construtor básico, criei um construtor vazio também, caso eu precise. GetSet para cada atributo, um par para cada um. E fiz um toString, que é um método especial, né? Que é um método que retorna uma representação de texto de todos os atributos do meu objeto. Então, basicamente, o que ele faz, ele constrói concatenando uma série de strings e atributos, conteúdo dos atributos, para mostrar, gerar uma string grande e retornar isso para quem chamou. Quando a gente dá um print ln de um objeto, por exemplo, automaticamente ele chama o string desse objeto e joga na tela esse texto. Lá no programa principal, eu criei algumas constantes, que são essas 4 aqui. Vocês podem sempre fazer isso definindo elas. Como eu não vou usar fora da classe, eu coloquei como private, privada, então só consigo acessar dentro dessa classe aqui, programa principal. Ela é estática, então ela vai ser fixa, ou seja, ela não tem relação nenhuma com orientação a objetos, e ela é final, nunca vai ser alterada. É um inteiro, nesse caso, eu criei uma para escrever, ler, remover e sair, que são as 4 opções do menu, e esse aqui é o inteiro que representa cada uma delas. Sempre que vocês forem criar uma constante estática final, criem elas com letra maiúscula toda. Então esse é um padrão, é um modo de programar aqui, uma boa prática que a gente faz em Java para eu conseguir diferenciar o que é uma variável comum de uma variável que é uma constante, não é uma variável, né? Isso facilita porque depois, se vocês quiserem adicionar uma outra opção, basta criar uma nova constante, modificar só aqui o número que vocês têm das demais e já não precisa modificar o restante do código, né? Criei uma pré-entrada, um scanner. Quem quiser usar o Buffer Reader, que é melhor, né, eu indico. Mas aí toda vez que quiser ler alguma coisa em qualquer método dessa classe, eu posso usar o entrada, esse. Eu defini uma variável local para a opção, então o que o cara quer escolher dentro do menu. Aqui está o conteúdo da disciplina mesmo, né, da última aula. Então aqui eu criei uma lista de livros, de objetos livro, que eu chamei de livros e instanciei ele vazio. Então dei um new arraylist, chamei o construtor do arraylist. Aqui eu criei 3 só para exemplificar. Então instanciei 3 objetos livro com os seus atributos. Salvei em variáveis aqui os objetos e chamei o método add a partir do meu arraylist para adicionar eles dentro da minha lista de livros. Depois eu vou mostrar esses métodos em detalhes, mas aqui é a carcaça do meu programa principal. Então tenho a repetição do while aqui até que ele escolha a opção de sair, que é 4. Aqui tem um menuzinho, eu vou mostrar as opções que ele tem, que são aquelas que eu mostrei lá no início do código. Aí ele vai escolher, eu retorno para essa variável aqui e testo, faço um switch case para testar se ela é igual à opção de escrever, que é 1, ler, que é 2 e remover, que é 3. Se for escrever, eu criei um outro método auxiliar que é para ler as informações do novo livro e criei instanciar um objeto novo, que eu recebo aqui em X. Adiciono ele no arraylist, basicamente é isso. Mostra uma mensagem que eu consegui cadastrar esse cara. Fiz um método auxiliar para mostrar os livros, fiz um for each ali para mostrar os livros que eu tenho atualmente no arraylist. E na remoção eu pergunto para ele, removi pelo título, vocês podiam remover pelo ISBN, podiam fazer de outra forma. Eu fiz um método auxiliar para procurar dentro dessa minha lista de livros esse título e eu retorno aqui esse livro procurado. Se não encontrei o livro, eu vou retornar um null e aí esse cara aqui vai estar como vazio. Aí eu chamo esse remove livro, que é um outro método auxiliar, que a partir desses livros aqui, desse arraylist, pega esse cara aqui que eu encontrei e dá um remove dele. Então, olhando cada um dos métodos, o mostra livros é bem simples. Eu recebo como parâmetro de entrada aqui um arraylist de livros e faço um for each, percorro os objetos livro, dentro do laço chamei de x, e esse é o nome do meu arraylist. A única coisa que eu faço dentro é dar um print ln dele.
Aqui, automaticamente, ele vai chamar aquele toString lá da classe livro para cada objeto. No caso do remove, eu recebo o livro que eu tenho que remover e o arraylist. Se ele não veio vazio, se ele veio vazio, eu digo, eu não encontrei o livro, eu não encontrei ele. Caso contrário, eu chamo o remove. Como o método de remoção do arraylist retorna um boolean, eu posso já usar ele direto aqui no if, e aí ele vai dizer se ele foi removido com sucesso ou não. No caso do procura livro, começa a minha variável local como null, caso eu não encontre. Então eu posso percorrer todos esse fora aqui, se eu não encontrar nenhum deles, eu retorno o próprio null. Pego o título que eu recebi e essa lista de livros, faço um for each para percorrer todos os livros e verifico se o atributo título de cada livro que eu tenho ali é igual. Então, quando for string, a gente tem que usar o equals para comparar. Para qualquer objeto, a gente tem que usar o equals também, só para tipos primitivos que não. Então, se a gente fosse comparar por inteiros aqui, aí eu usar o igual, igual, ao invés de equals. Então, se for igual ao título do objeto x atual, eu salvo ele no procurado, essa minha variável local, e dou um break para sair dessa repetição, e aí retorno esse objeto novamente. Aqui as opções do menu, então aqui eu mostro as opções e leio o inteiro que ele escolheu. É 1, 2, 3 ou 4. Aqui, finalmente, o método aqui para ler todos os atributos. Então aqui eu pergunto qual é o título, qual é a língua, e assim vai. Eu criei uma série de atributos para vocês terem um exemplo grande ali. Finalmente, li todas as informações. Lembrando aqui que quando for inteiro eu tenho que fazer esse parseInt aqui para transformar em inteiro. E instancio o objeto novo, chamo o construtor, dou new e retorno esse objeto x novamente. Alguém ficou com alguma dúvida aqui no programa principal? Nada? Beleza. Então vamos para a aula de hoje. A gente está aqui, pessoal. Então, ó, na realidade, hoje é a última aula antes do primeiro trabalho que a gente vai ter. A gente vai ter um sábado letivo aqui ainda, que vai ser mais esse conteúdo aqui. Aí eu vou passar para vocês um vídeo lá, mesmo esquema. No final da aula, agora eu pego já o link, já passo para vocês lá no Whats. Vocês vão ter que assistir essa aula aqui, fazer um exercício básico. E acho que até a modificação no exercício ali, mas tudo bem. E lá na próxima aula efetiva, que é dia 21, na próxima segunda, aí a gente vai fazer o nosso primeiro trabalho. Então ali eu vou dar a ordem do trabalho, vou explicar ele, e vocês vão ter tempo ali para tirar dúvidas e tal. Então aqui a gente não vai ter conteúdo novo nenhum, no dia 21. E esse primeiro trabalho vai valer metade da nota. Então, depois, a partir do dia 28 em diante, a gente começa a parte de JavaFX. Então, esse primeiro trabalho aqui vai ser para avaliar todo esse conteúdo que a gente viu inicialmente sobre programação orientada a objetos e Java, a linguagem Java. Então, tudo que a gente vê aqui até aqui, a gente vai ser trabalhado aqui num trabalhinho mais prático. E depois aqui a gente começa a parte de visual de JavaFX, no qual a gente vai começar a ver como é que a gente constrói um programa gráfico e sem usar terminal, sem usar nada, só podendo o usuário clicar em alguma coisa, digitar alguma coisa para nós. E aí, finalmente, vocês vão apresentar lá no final da disciplina o trabalho 2, que ao longo desses exercícios aqui, dessas aulas aqui, eu já vou instigar vocês a começarem o trabalho, então a gente não vai ter tanto exercício para fazer a partir de um determinado momento, vocês vão começar realmente a fazer o trabalho gradativamente. Alguém tem alguma questão aqui no nosso planejamento? Hoje a gente vai ver isso aqui. Exceções, arquivos em Java e herança entre classes. Beleza. Então, começando por exceções e arquivos, são dois assuntos distintos aqui, mas é bom a gente aprender um pouco o básico de como é que é feito o tratamento de erros em Java. Então, tem uma classe chamada exception, que toda vez que ocorrer um problema no nosso programa em Java, é gerado um objeto, pode ser gerado por nós, quando a gente verificar que ocorreu algum problema ali no código, ou pode ser gerado automaticamente pelo próprio Java. Então, por exemplo, se o usuário tinha que informar um inteiro, ele informou um texto, aí se eu não fizer o tratamento desse tipo de erro, o que vai fazer é o próprio Java gerar esse erro para mim, e aí toda vez que esse erro é gerado, um objeto instanciado de exception
ou de alguma classe filha dela, vai ser lançada para mim, e aí eu vou mostrar depois como é que a gente faz para tratar esse tipo de erro. Então, se a gente não tratar, o que vai acontecer é, abruptamente, o programa vai terminar, e esse erro, e todo a pilha de erros, porque cada erro vai gerando um novo erro, né? Então, essa pilha de erros ali vai ser mostrada no nosso terminal. O ideal é a gente tratar todos os erros possíveis que podem acontecer no nosso programa. A gente vai ver um primeiro exemplo aqui, que é um erro clássico, que é tentar dividir um número por zero, que eu não posso fazer. Então, a gente tem que tratar isso. Aqui a classe chama divide by zero. Aqui eu tenho uma funçãozinha chamada quotient, que recebe um numerador e um denominador, dois parâmetros. Tento fazer a divisão deles e retorno esse número inteiro. Ele é uma funçãozinha estática, que é para ser usada dentro do programa principal. Ela está sendo usada aqui na linha 22. Então, basicamente é isso. Criei um scanner para ler, pedi o primeiro número, li, pedi o segundo número, li, chamei o quociente, passei o numerador e o denominador, fiz a divisão. Se esse cara aqui é zero, vai dar erro, vai dar pau aqui quando ele tentar fazer a divisão por zero, vai ser gerado um erro parecido com esse, no qual ele vai dizer, ó, aqui foi a interação com o usuário, né, que ele pediu os números, o primeiro número, o segundo número, e aqui está toda aquela pilha de erros que foram geradas, aqui ele diz, ocorreu uma exceção na thread principal, na main, a exceção que foi gerada foi a arithmetic exception, ou seja, o erro de matemático aqui, aritmético, que é do pacote Lang, que está dentro do pacote Java. A descrição vem logo depois, então 2 pontos. O erro que aconteceu foi a divisão por zero. E aí aqui ele começa a dizer qual linha chamou qual, né? Então aqui eu estava na linha 10, que foi executada, mas ela foi chamada pela linha 22, que é onde a gente invocou a função. Então aqui vai acontecer alguma coisa parecida com essa e vai terminar o meu programa ali abruptamente. O que acontece é, a gente pode contornar isso da seguinte maneira. Então, outro erro que pode acontecer, aqui mostrando um erro de leitura, né, que eu tinha comentado antes, se o usuário se tu pedir um número para o usuário, e aí tu está usando ali no scanner o NextInt, e o cara escreveu hello, que é o que está acontecendo ali embaixo, vai dar um erro porque ele não é um número. Aí o tipo de exceção que acontece é o input mismatch exception. Então, cada tipo de problema vai transformar isso num objeto específico de exceção. Como é que a gente trata isso? Então, uma forma de fazer isso é colocar ali o que está na linha 10. Na realidade, não precisa ser na próxima linha, normalmente é colocar do lado ali do final da nossa função. Então, ali eu estou dizendo explicitamente que toda vez que alguém for chamar a função quotient, ele pode lançar, é isso que diz aquela palavra reservada throws, um objeto com uma exceção aritmética. Ou seja, quando eu coloco isso explicitamente na definição da minha função, todo mundo que for usar a função vai obrigatoriamente ter que tratar esse tipo de erro. Então é isso que acontece, e eu posso ter mais de uma exceção lançada ali, então que pode ser lançada ali. Então, se eu tiver mais exceções, eu coloco throws e o nome de cada exceção separado por vírgula. Então aqui, toda vez que a gente for usar um código, uma função, por exemplo, que pode gerar um erro, como a quotient, estou com problema de falar isso em inglês, todo esse trecho de código pode gerar o problema, eu poderia também só colocar a chamada da função, né? Mas aqui eu coloquei todo o primeiro trecho, que tem azul. Eu tenho que colocar todo esse código dentro de um bloco try. Então, ali o que está na linha 22 ali, eu estou iniciando meu bloco try, abro as chaves, coloco todo o meu código que pode gerar um erro, fecho as chaves, que é no fim do try lá na linha 33, e aí eu vou usar catches para cada tipo de erro que pode ser gerado a partir desse trecho de código que está na linha 24 e linha 32. Então, o que acontece aqui, eu criei um catch, ó, quando acontecer um erro do que está em azul, de input mismatch exception, vai vir para essa linha 36, e aí eu vou tratar desse jeito, eu vou pedir um novo valor, que eu estou chamando ali, eu estou mostrando ali uma informação, só dizendo que qual foi o erro que aconteceu, e agora, nesse caso, a gente está fazendo uma repetição, né? Enquanto ele não sair daqui, ele vai ficar pedindo os dois números. Antes acabava o programa e terminava. Aqui agora a gente está tratando o problema e está pedindo novamente o número. E o outro catch pode acontecer, a gente pode ter quantos catches a gente quiser para um block try. Estou recebendo um outro objeto, arithmetic exception, só que ele só vai ir para a linha 44 ou para a linha 36
quando ocorreu o erro. Se funcionar perfeito, o cara não botar um denominador zero ali na linha 29, ele vai automaticamente terminar na linha 32 e vai lá para o while lá no final. Dúvidas aqui, pessoal? Isso é bem confuso para quem programa em C, que a gente usa códigos de erro, né? Bem diferente o jeito de tratar problemas. Perguntas aí nessa parte? Nada? Estão vivos aí? Por enquanto, certo? Bom, então tem uma hierarquia de exceções, tá, pessoal? Quem quiser dar uma olhada, deixa eu achar aqui para você. Tem uma hierarquia de classes para exceções, tá? Então a gente tem exceções que são em tempo de execução e outros tipos de exceções. Alguém deixou o microfone aberto aí, tá dando cacofonia. E deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Não vai ter aqui. Isso que eu quero aqui. Então tem uma série de classes que a gente pode usar. Você não vai precisar decorar isso nem nada, né? Você vai depender muito do tipo de erro que vocês forem se deparar. Mas aqui tem uma série delas, aqui está Arithmetic Exception, tem uma série de erros diferentes. Aqui a gente vai ver esse cara aqui hoje, que é quando a gente tenta abrir um arquivo físico e ele não existe, ele não foi encontrado. Então, esses erros aqui que são filhos de exception, a gente consegue tratar e consegue contornar o problema. Esses outros aqui que são filhos de error, eu já não consigo tratar. Então, por exemplo, acabou a memória. Esse é um tipo de erro que eu não consigo tratar, é da própria máquina virtual Java, e eu não consigo fazer nada em relação a ele. Consigo só avisar o usuário que deu um problema e não consigo contornar, e o nosso programa vai embora. Deixa eu mandar aqui para você só esse link. Deixa eu mandar aqui esse link, beleza. Então, o jeito de tratar problemas em Java, erros, é usando o try-catch. Agora a gente vai para a segunda parte desses slides aqui, que são o uso de arquivos. Então, da mesma forma que vocês podem, no computador de vocês, abrir um editor de texto, né, Notepad da vida, e escrever linhas de texto ali, e salvar um arquivo texto, a gente pode fazer isso através do código. Então, a gente pode fazer que o nosso programa crie um arquivo texto para editar ele, ou abra um arquivo que já exista texto e leia o conteúdo desse arquivo texto. O que vai ter dentro dele são caracteres ASCII, né? Vai ser texto normal, sempre separado em linhas. E esse tipo de arquivo texto, se eu quiser abrir separadamente por um editor de texto, eu consigo abrir, mesmo que eu tenha gerado ele pelo programa. Diferentemente do arquivo texto, eu também tenho um outro tipo de arquivo que a gente pode usar em Java, que são os arquivos binários. Então, quando eu falo em arquivo binário, pode ser um arquivo executável, pode ser uma imagem, um vídeo, um áudio, qualquer coisa que seja um agrupamento de bytes que o usuário não consegue entender se ele tentar editar isso no editor de texto. E é uma coisa que a gente vai ver hoje que é legal, que a gente consegue salvar o nosso objeto inteiro dentro de um arquivo binário. Então, se eu quiser salvar, por exemplo, um array list com toda a minha lista de objetos, quando eu abrir o programa novamente, eu posso ler esse arquivo binário e automaticamente já tenho a minha lista pronta lá. Agora, se for fazer isso através de um arquivo texto, é um pouquinho diferente, porque eu tenho que trabalhar um pouco com o texto ali. Então, vou ter que saber como quebrar o texto, dividir os atributos e dar um pouco mais de trabalho. Então, aqui eu separei em 3 partes. Essa parte da apresentação aqui, a gente vai ver um pouquinho dessa classe file, como é que ela funciona, como é que a gente acessa os atributos de um arquivo. Depois a gente vai passar como é que a gente escreve dentro de um arquivo, texto binário, e como é que a gente lê
um arquivo texto e um arquivo binário. Então aqui, a classFile, ela tem uma série de métodos. Então, para eu testar, por exemplo, algumas propriedades de um arquivo físico que eu tenho lá na minha máquina, eu vou instanciar um objeto file. Então ali eu estou criando um objeto F novo, que o conteúdo, no parâmetro de entrada do construtor dele, que eu vou passar o caminho para esse arquivo texto. Se ele está no meu próprio diretório, eu só coloco o nome do arquivo, então log.txt, nesse caso do exemplo. Se ele estiver em outro diretório, eu vou ter que botar o caminho completo. Então, quem está trabalhando no Windows, C2 pontos, barra, todo o caminho até chegar na hierarquia de pastas, até chegar no meu arquivo texto. E aqui eu tenho uma série de métodos, vários deles para teste retornam boolean, né, verdadeiro ou falso. Então, a partir desse objeto f aqui, eu posso chamar, dar um ponto, f ponto, e verificar se eu tenho permissão para leitura desse arquivo, se eu tenho permissão para escrita, se ele existe ou não, se ele é um arquivo ou se ele é um diretório. Aqui, esses métodos retornam strings, porque eu quero obter o caminho completo dele do disco, desde a raiz. Quero obter só o nome do arquivo, obter só as pastas até chegar nele. Quem é minha pasta de onde esse arquivo está dentro, que é o getParent. E aqui, esses dois aqui me retornam o tamanho do arquivo em bytes, que é um long, inteiro grande, o tempo que ele foi modificado a última vez, e se ele for um diretório, esse cara aqui me retorna um array, um vetorzinho de strings com o nome de tudo que ele tem dentro do diretório. Então, todos os outros diretórios e as outras pastas, os outros arquivos que ele tem dentro dele. Aqui um exemplinho, então, que eu criei um objeto file, que é a minha pasta C, 2 pontos. Aí aqui eu criei um outro objeto, usando esse cara como entrada, só para ter um exemplo aqui. Então, C, na prática, esse cara aqui vai ter o quê? C, 2 pontos, barra, io.txt. Um método interessante, se for a primeira vez que vocês forem usar esse arquivo, esse método aqui, createNewFile, cria realmente um objeto novo, ou seja, um arquivo novo, vazio, com o nome que eu criei na pasta que eu defini ali. Aqui eu estou obtendo o caminho completo, estou dando do path para retornar isso para mim. Aqui eu estou fazendo um teste lógico para verificar se o arquivo existe ou não. Então, se esse arquivo lá no disco existe ou não. E eu tenho esse método delete que apaga o arquivo do disco. Então, aqui, se eu chamar o delete do file, eu consigo apagar de fato e ele vai me tornar um boolean se ele conseguiu apagar ou não. E aí, aqui eu estou testando. Se eu conseguir apagar, vou escrever que sim. Então, você já consegue fazer um programinha aí que percorre os arquivos de um programa, de um computador e apaga eles. Desde que você tenha permissão para isso. As formas de escrita, eu vou passar duas para vocês, existem outras formas, né? Uma a gente vai usar essa classe ObjectOutPutString para binários e PrintWriter para texto. Vocês vão ver que a PrintWriter é bem direta, é que nem usar o println, só que em vez de jogar na tela, a gente está jogando direto no arquivo texto. Então aqui o primeiro exemplo. Primeira coisa, pessoal, quando vocês forem salvar um objeto de uma classe num arquivo binário, vocês precisam fazer essa frase mágica aqui, que é usar essa palavra reservada. Na hora que você declara uma classe do tipo de objeto que vocês querem salvar, vocês vão escrever implements serializable. Então isso aqui é fixo. Toda vez que vocês forem criar uma classe que vai ser salva depois objetos dessa classe em arquivo binário, vocês têm que fazer isso aqui. Se vocês não colocarem isso, vai dar um erro bem estranho lá, vocês não vão conseguir identificar porque ele não está conseguindo salvar o objeto de vocês. Criei 3 atributos, nome, idade, sexo, construtor, outro construtor, getSet. E aqui estou fazendo os testes. Então aqui eu criei um programa principal, instanciei 2 pessoas, o Zé e a Maria. Então dei um new pessoa, passei os atributos. E aqui eu estou dentro de um try-catch, por quê? Porque sempre que eu trabalho com arquivos, ele pode me gerar uma exceção de entrada e saída, input, output. Então, se ocorrer algum tipo de erro aqui de entrada e saída, porque eu estou tentando mexer nos arquivos do meu sistema operacional, ele pode me gerar um erro, seja para ler um arquivo binário ou para salvar um arquivo binário. Então, aqui o que eu estou fazendo? Aqui, como eu vou salvar os dados, eu quero fazer o quê? Primeiro, eu vou instanciar um objeto F desse meu arquivo aqui. Eu chamei de .bin, mas não precisa ter nem extensão nenhuma, tá? Só não pode ser TXT. Então, aqui, se quisesse botar só arquivo, poderia também. Então, aqui instanciei esse cara, verifiquei. Se ele não existe, é isso que eu estou fazendo com a ligação aqui. Se ele não existe atualmente, se ele não foi criado antes, previamente, eu chamo createNewFile para criar um novo objeto desse cara. E aí aqui eu estou fazendo um try
esse try é um pouquinho diferente, porque aqui eu estou usando o try já para abrir o meu arquivo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou instanciando primeiro um objeto File Output Stream, chamado FOS. Criei ele aqui, instanciei com new, passei como parâmetro de entrada aquele objeto file que eu tinha antes. Criei ele porque o Object Output Stream, que é o que a gente permite a gente escrever dentro do arquivo, ele precisa receber como parâmetro de entrada do construtor dele um File Output Stream, que por sua vez precisa receber um file. Então aqui, finalmente, nesse cara aqui, nessa variável, eu vou poder chamar esse método WriteObject, que pega o objeto que eu passei como parâmetro e grava lá dentro do meu arquivo binário. Mas eu sugiro a vocês, quando vocês forem fazer algum exercício que tem que salvar vários objetos, não salvem que nem eu estou mostrando aqui, salvem direto um arraylist, por exemplo, pronto. Então mexam no arraylist, salvem, adicionem, removam, e depois vão lá e dão um WriteObject da variável arraylist. Por quê? Aqui, quando eu salvo dessa forma, eu tenho que saber realmente a ordem que estão os objetos ali quando eu salvei, né? Então, só por curiosidade ali, seria legal vocês usarem arraylist nesse caso. Aqui um exercício, um exemplo exatamente igual, só que em vez de usar um arquivo binário, estou usando um arquivo texto, que estou fazendo o mesmo procedimento para criar um arquivo se ele não existe. E aqui, para usar o printWriter, eu preciso ter um bufferWriter como parâmetro de entrada do construtor. E o bufferWriter precisa de um FileWriter, que por sua vez precisa de um file. Então eu preciso instanciar esses três caras para ter finalmente o printWriter. E depois de eu ter o printWriter, eu posso chamar o print, println, printf, posso chamar o que eu quiser. E o funcionamento desses prints é exatamente igual como a gente usa já para mostrar no terminal. A diferença é que, em vez de, que nem eu falei antes, em vez de jogar no terminal, ele vai jogar isso, salvar isso no arquivo texto, que é esse arquivo que vocês denominaram aqui. Dúvidas aqui por enquanto, pessoal, de como salvar alguma informação dentro de um arquivo binário e texto? Alguma dúvida? Nada? Em cala consciente, hein, pessoal? E para ler de um arquivo, a gente pode ler um arquivo binário também, ou um arquivo texto. Então, essas duas classes que eu vou mostrar. Aqueles mesmos objetos que a gente salvou, a gente quer ler agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou verificar se ele já existe. Então, se ele não existe, eu nem vou ler nada, porque ele não existe. Né? Então, eu não vou conseguir obter uma informação de uma coisa que não está salva no meu disco rígido. Então, se ele existe, aí finalmente eu vou abrir ele para leitura. Então, eu vou criar um Object Input Stream, que precisa de um File Input Stream com parâmetro de entrada, que precisa de um file, o mesmo procedimento que a gente fez lá para a escrita, só muda o nome das classes. E a gente vai chamar, em vez de um WriteObject para salvar o objeto, a gente vai usar o ReadObject para ler o objeto que está lá salvo. O problema é que, como eu posso salvar qualquer tipo de objeto dentro dele, ele é genérico, eu preciso dizer, toda vez que eu chamar um ReadObject, eu tenho que botar explicitamente aqui o tipo de objeto que eu estou lendo. Então, se eu estou lendo pessoa, um objeto pessoa, tenho que botar aqui entre parênteses que tipo de objeto que eu estou lendo, de qual classe que é esse cara que eu estou lendo agora. Se fosse um arraylist de pessoas, eu colocaria aqui arraylist menor, pessoa, maior, entre parênteses. Então, li a primeira pessoa, que era a Maria, li a segunda, que é o Zé, mostrei as informações deles lidas, e quando eu leio esse cara aqui, ele está prontinho ali. Eu tenho um objeto de fato que dentro dele posso acessar qualquer método que eu tenho lá da classe pessoa, posso mexer em qualquer atributo, posso fazer o que eu bem entender. Por fim, ler de um arquivo texto, então ele é um pouquinho mais complicado, a gente tem que primeiro ver se ele existe também, criar um file reader a partir do file, criar um buffer reader a partir do file reader, e aqui eu criei uma string para ver qual é o texto que foi lido, e aí eu fiz uma repetição. Enquanto a linha que eu estou lendo não for null, enquanto eu não cheguei no final do arquivo, eu vou dar um readline, que ele vai ler o conteúdo inteiro da minha linha até o final, até o barra n. Se eu não for vazio, eu estou concatenando nesse texto lido a linha que eu li agora, mais esse cara aqui representa o nosso enter. Então, o system.line_separator representa o nosso enter lá quando a gente clica na tecla enter. Então, aqui eu estou pegando uma linha, dando um enter e acumulando isso nesse texto. Quando ele terminar a repetição aqui de ler todas as linhas, ele vai mostrar ali o meu texto completo que eu tinha no arquivo texto. Então, a primeira tarefa de vocês aí que vocês têm que fazer para a próxima semana é essa. Pegar o programa que vocês fizeram agora na última, que era criar aquele menuzinho de cadastrar livros. E a única diferença que nós vamos fazer desse arquivo, vamos pegar o mesmo projeto
e vocês vão alterar eles para que as informações que quando vocês cadastrarem e removerem alguma coisa dessa lista de livros, eu quero que isso fique salvo ou no arquivo texto ou no arquivo binário, vocês vão escolher. Eu sugiro usar o binário, que é mais simples. Mas o que acontece? No programa de vocês, quando começar o programa, antes no main lá, antes de começar a repetição de mostrar as opções para o usuário, vocês vão ler desse arquivo já, ver o que tem lá dentro. Se o arquivo não existe, nunca foi rodado o programa, cria um arquivo novo. E no final do programa, vocês vão salvar o estado atual do release de vocês. Então, vão mexer, vão alterar, e aí vão salvar lá no final. Quem quiser ficar salvando toda vez que mexe, também é possível. Mas vamos modificar só para usar essa forma de leitura e escrita de arquivos para incorporar isso dentro do projetinho que vocês já criaram para a última aula. Alguém tem dúvida de qual é a intenção do exercício aqui? Beleza. O projeto de exemplo eu botei lá também no Moodle. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver essa parte de herança. Hoje ficou um pouquinho mais de conteúdo, porque a gente tem, como eu reforcei aquela aula de sábado letiva, aí eu acumulei um pouquinho de aula para hoje. Então hoje a gente vai ver como é que a gente faz também as heranças entre classes, uma hierarquia de classes para a gente reaproveitar código. Então sempre que eu falo em herança ali, a gente está falando de uma hierarquia no qual existe uma superclasse, uma classe mãe, e uma subclasse que vai herdar uma classe filha, que vai herdar as características da superclasse. Então, sempre que a gente fala isso, ou seja, sempre a gente automaticamente, sem vocês saberem, toda vez que vocês criaram uma classe em Java, vocês já tinham uma herança indireta, que era da classe Object. Ou seja, quando vocês criarem qualquer classe em Java, ela vai ser filha de Object. Por isso que quando eu criei o toString ali no primeiro exemplo da aula, eu tive que botar aquela anotação @override. Por quê? O toString, por padrão, já foi implementado lá em Object. Só que se eu quero ter a implementação do jeito que me facilita a vida ali, eu vou reescrever esse método string na minha classe. Então, cria a classe pessoa, eu sou um object. Então, eu vou lá e vou reimplementar os métodos que existiam lá em object, mas que não estão fazendo o que eu quero. Então, ali eu reescrevi o toString. Aqui tem alguns outros métodos que são padrões, que são padrão lá da classe Object, como por exemplo o equals, que quando vocês querem, vocês têm que implementar o equals para ele funcionar do jeito que vocês querem, para comparar dois objetos dessa classe que vocês estão criando. O toString que eu comentei antes. Esses são os principais que vocês têm que entender aqui. Então, quando eu falo em hierarquia de classes, isso pode ser para qualquer classe que vocês forem criar. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo aqui, se eu for criar, por exemplo, lá no instituto, né, eu posso pensar, vai ter um aluno, vai ter ex-aluno, vai ter professor, administrador, mas esses dois caras têm características em comum, então antes de criar eles, eu vou criar o corpo docente, que é uma classe que vai agrupar as informações que esses dois caras têm juntos, para não recriar código aqui e aqui repetido. Então, eu posso ter um administrativo também, que vai ter as características iguais que um cara do corpo docente tem. Então, vou agrupar essas duas informações lá no funcionário. E assim vai. Então, eu estou agrupando informações sempre do mais específico para o mais genérico, quando eu faço minha hierarquia de classes. Vai ficar mais claro quando eu mostrar um exemplo ali mais concreto. Então, aqui, por exemplo, aqui um exemplo de superclasse, aluno, eu posso ter um aluno graduado, não graduado, uma forma geométrica, eu posso ter subclasses, classes filhas, círculo, triângulo, retângulo, esfera, cubo, e assim vai. Funcionário tem o docente administrativo, conta bancária, eu posso ter classes filhas, conta corrente, conta poupança. Então, a gente está sempre fazendo uma relação de E1, ou seja, conta corrente é uma conta bancária. Docente é um funcionário. Administrativo é um funcionário. É sempre essa relação que a gente faz. Aqui, pensando ainda naquelas classes que a gente tinha lá de cachorros, se eu pensar que eu criar uma outra classe para outro tipo de animal, como gato, uma outra para equino, uma outra para roedores, eu posso agrupar o que todos esses caras tiverem em comum numa super classe chamada mamífero. Então, via de código, como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma classe mãe animais,
no qual eu vou criar os atributos que todos os animais têm. Então, nome, idade, peso, cor dos olhos, o que eles fazem, que todo animal faz. Então, aqui comer e dormir. Então, aqui a gente tem os atributos e os métodos. Então, aves, mamíferos e répteis, que são filhos de animal, vão ter essas características igual. Sem eu precisar reescrever esses códigos e atributos, esses métodos e atributos aqui dentro de cada classe. Quando eu digo explicitamente que esse cara aqui é filho desse, tudo que esse código, tudo que eu tiver de código nessa classe está incorporado, mesmo sem estar explicitamente escrito lá em mamífero. Então, a gente pode fazer essa hierarquia enquanto a gente quiser, né? Que eu estou especificando que dentro de mamífero eu vou ter cães e gatos com seus atributos e seus métodos e assim vai. Eu posso especificar quanto mais eu quiser até que for útil para o meu programa. A gente viu até o momento os modificadores público e privado, que é o public e private. Então, os métodos getSet, por exemplo, eram públicos, os atributos tinham que ser private para não ser acessado fora. Agora que a gente vai trabalhar com herança, tem o modificador protected, que é o protegido. Então, a gente vai definir que quando eu estou fazendo uma herança, os meus atributos da superclasse, para conseguirem ser acessados na subclasse, na classe filha, tem que ser protegidos. Isso protege contra alguém que está fora da classe, que não está na hierarquia de classes, mas permite que as classes filhas consigam acessar como se fosse público. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, se você, aqui um exemplo mais completo aqui. Então, se a gente fosse pegar essas duas classes, né? A gente tem classe pessoa jurídica e classe pessoa física. Então, a pessoa jurídica e a pessoa física tem uma série de atributos que são iguais. Então, nome, endereço... Opa, pulei. Nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, são atributos que são iguais. Eu tenho também os getSets que são iguais também para esses atributos. Então, eu tenho um monte de código repetido nas duas classes, embora elas representem pessoas, sendo uma física e uma jurídica. Né? Quando eu tenho esse tipo de comportamento, o que eu faço? Eu pego tudo que elas têm em comum e jogo numa classe mãe. Nesse caso aqui, pessoa. E eu faço essa relação de pessoa jurídica e pessoa física é uma pessoa. Então, pego, nesse caso aqui, nome, endereço, bairro, CEP, tudo que é atributo, coloco como protegido, que é o que está definido ali com aquela hashtag ali no diagrama UML. Os meus atributos vão ser todos públicos, os meus métodos, desculpa, vão ser todos públicos, que é aquele sinalzinho de mais. E nas classes filhas, que é pessoa jurídica e pessoa física, os atributos vão ser todos privados. Então, por isso que está representado com menos ali. Nesse exemplo, eu coloquei a mais ali, porque toda pessoa vai ter uma lista, uma relist, só para vocês terem uma relist no exemplo também, vai ter uma relist de contatos. Então, eu tenho uma outra classe contatos, no qual toda objeto pessoa vai ter uma relist com objetos contato. Então, para implementar isso, a primeira coisa que a gente está fazendo é criar a classe contato, que vai ter o atributo privado e-mail, telefone, DDD, getSet, construtor, aquele negócio todo que a gente conhece. Se quisesse criar a tua string equals, também daria para fazer, tranquilo. E aqui a classe pessoa, que era aquela superclasse. Na primeira linha, na linha 16, eu fiz o quê? Criei um arraylist. Então, todos os atributos da minha superclasse vão ser protegidos, protected. Criei um arraylist de contatos, de objetos daquela classe anterior. Criei os atributos que eu vou ter ali, que tem em comum entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Criei o CEP. Fiz o getSet para todos os atributos. Criei um construtor para a pessoa também, normal, que nem vocês já faziam. Nesse caso aqui, o contatos eu criei ele vazio, instanciei ele vazio. E fiz alguns métodos auxiliares para mexer nos contatos. Então, para adicionar um novo contato, remover, verificar se existe, com contains, apagar todos os contatos, que é mexer no nosso arraylist ali. E aí, depois, lá nas classes filhas, o que vai dizer explicitamente que a gente está trabalhando com herança? Lá na hora que tu declara lá a classe filha, tu tem que dizer que ela estende, então por isso tem essa palavra reservada, extends, a classe mãe que já foi criada previamente, que é pessoa. Então, quando eu faço isso, é como se eu tivesse pego todo o código de pessoa e jogado aqui dentro de pessoa física. Aí eu vou criar os meus atributos privados, vou criar os meus getsets, construtores, dou um destaque aqui para o construtor da subclasse. A primeira coisa que a gente tem que fazer no construtor da classe filha é repassar os atributos
que estão definidos lá na classe mãe, que a pessoa física é uma pessoa. Então ela também tem nome, endereço, bairro, cidade. Então como é que a gente passa isso para minha superclasse? Com esse método chamado super. Ou seja, ali eu estou passando na mesma ordem que eu defini no construtor lá de pessoa, eu estou passando esses atributos e estou repassando essas informações para minha superclasse. Então a primeira linha sempre de um construtor da classe filha vai ser chamar o superconstrutor e passar essas informações para lá. Depois, na linha 39 a 41 ali, eu faço o que normalmente já faço no construtor padrão. E são privados os atributos da subclasse. Que é a mesma história, mesmo esquema. Então, na pessoa jurídica, eu vou dar o extends pessoa, vou passar as informações para a superclasse, e ali vou receber as informações que só a pessoa jurídica tem, que é CNPJ e tipo. E aí vocês podem ter algumas dúvidas. Por exemplo, eu poderia reescrever um método na classe filha, que já existe na classe mãe. Eu posso chamar qualquer construtor que esteja definido na classe mãe, no construtor da classe filha, através da palavra super, ou eu tenho que escolher como é que funciona isso. E por fim, como é que eu acesso os atributos e métodos da superclasse, estando dentro da classe filha. Ou seja, vamos ver. Deixa eu abrir o exemplo aqui. Se alguém tiver uma dúvida aí, só prender o grito. Não tem um exemplo, muito bom. Deixa eu ver. Vamos criar aqui uma classe, então. Ficaram muito confusos a questão de heranças? Como é que ficou isso para vocês? Alguém chegou a ver alguma coisa disso em C? Dá para fazer herança em C também. Beleza, Felipe. Normalmente vocês não chegam em atenção a objetos, né? Só vou aproveitar, escrevam o nome de vocês ali só para fazer a chamada. Aproveitar, façam agora aí, que depois eu salvo. Escreva no chat ali, enquanto eu vou criando o projeto aqui. Então aqui eu vou chamar de exemplo. Vou criar aqui uma classezinha. Então, eu vou criar de conta bancária, vamos fazer. Então, aqui eu vou criar a primeira classe mãe, chamada conta. Vamos criar... O que a conta corrente, a conta poupança tem? Vamos fazer um saldo. Então, não private, protected. Protected, double saldo. Beleza, vamos fazer um toString também. Com o saldo. Vamos criar um construtor para conta. Um public conta. Recebe um double saldo. Então, this.saldo recebe saldo. Vamos criar um getSet. Então, get saldo. Set saldo. Vamos fazer assim. A gente já tem um toString. Bom, tudo bem. Até aí tudo bem. Vamos aqui no projeto. Vamos criar um conta corrente. Droga. Quando acontecer isso, esqueci de botar o E no final ali. Botão direito, refactor. Refactor, rename. Corrente. Aí ele altera tanto o arquivo físico quanto o nome da classe de vocês. E vão criar uma conta poupança. Então, para dizer que é uma herança, o que eu tenho que fazer? Extends minha classe mãe, que é conta. Mesma coisa aqui, extends minha classe mãe, que é conta. O que acontece de erro aqui é que toda vez que vocês dizem que estão estendendo, enquanto vocês não criarem um construtor que passa as informações para conta, ele vai ficar dando erro. Então vamos fazer alguma coisa especial aqui. Fazer o seguinte, o que a gente pode pensar em conta poupança e conta corrente? Tem diferente.
Vou fazer um boolean aqui, private boolean está no negativo. Vou fazer isso com atributo. Vamos fazer que conta poupança não tem atributo nenhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente pode ir aqui nas opções dele, ó, criar um construtor. Então, aqui ele vai receber o saldo, que é do superconstrutor, e vai receber também um está negativo, que é um boolean, que é o meu atributo local. Vou chamar de x. Está negativo, recebe x. Então, aqui perfeitinho. Aqui ele está reclamando ainda enquanto eu não criar. Então, criei lá um outro. Beleza. O que a gente tinha como dúvida lá? Então, aqui a gente já criou conta corrente que é filha, conta poupança que é filha. Vamos ver as perguntas. Então, aqui, eu posso reescrever um método na classe filha que já existe na classe mãe? Posso. Então, por exemplo, vamos fazer um método qualquer aqui. Ah, não, vamos fazer um teste e eu vou mostrar para vocês. Né? Chama class. Chamar de main, um programa principal. Então, vamos criar um programa principal aqui. Antes disso, lá na conta poupança, vamos fazer um toString. Não, vamos fazer no conta corrente, desculpa. toString. Então, ele vai receber as duas informações, ele vai mostrar as duas coisas. A gente pode pegar aqui e mostrar também o que está lá na minha superclasse, ou seja, o toString dela. Então, peraí, vamos deixar assim por enquanto. Então, o que acontece? Lá no main, quando eu criar uma conta corrente, instanciar esse cara, eu preciso passar tanto saldo, então R$1.000, e se ele está no negativo ou não, false. Quando eu crio uma conta poupança, estou instanciando também, conta poupança, e aqui eu vou passar o valor só, porque eu não recebo ali o boolean, que é o atributo só da conta corrente. Agora, se eu dou um sort, um print ln do cc e dou um print ln do cp, e eu mando executar isso aqui, o que acontece? No caso da conta corrente, ele vai usar o toString que eu implementei na conta filha, na conta corrente. No caso do conta poupança, como eu não reescrevi o método toString, ele vai mostrar só o que está lá na minha conta da classe mãe. Agora, como a gente quer mostrar todos os atributos, o ideal é que aqui na conta corrente a gente acesse lá da superclasse o método toString dela. Então aqui já responde uma outra questão. Ó. Aqui, como acesso a atributos e métodos da superclasse estando na classe filha? É só botar super. Então, super ponto, eu consigo acessar qualquer atributo que está na superclasse, qualquer método. Então, para diferenciar o que é o toString da superclasse com o toString que está aqui, eu uso a palavra reservada super. Agora, se a gente executar o mesmo programa agora, cadê o main? Quando ele terminar de executar, vocês vão ver que, além de mostrar o boolean, agora ele está mostrando também o saldo. Ou seja, esse trecho aqui é o toString da minha classe mãe e o restante todo, juntando esse outro toString, é o da minha classe filha. Aqui eu estou reutilizando a classe mãe porque não tem nenhum atributo na classe filha, então eu nem preciso criar. É isso. E na segunda pergunta, posso chamar qualquer construtor? Sim. Se eu tiver vários construtores aqui, na classe mãe, na subclasse aqui, nesse momento tem que escolher algum deles. Então, tanto faz. Vai dependendo do que vocês querem criar, vai depender muito do programa que vocês estão fazendo. Voltando. Então, o exercício que vocês têm para fazer aqui, além daquele lá, do arquivo, hoje, essa semana vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, é implementar essa hierarquia de classes aqui, sendo que as formas bidimensionais vocês vão ter que implementar a função para o cálculo da área, e no caso das tridimensionais, vocês vão ter que ter o cálculo da área e do volume. Aí vocês vão ter que pensar nessa hierarquia qual é a melhor forma de reutilizar código, não criar um monte de código repetido. Então esse é o trabalho de vocês para essa semana aí. Dúvidas? Questões? Tudo certo. Beleza. Sei que é um monte de conteúdo agora, mas tentem ir com calma. Essa aula está sendo gravada, eu vou postar lá. Vocês podem rever ela, olhar algum trecho específico.
Quem tiver dúvidas pode marcar atendimento comigo também. Eu tento ajudar vocês no horário que vocês podem. E é isso, pessoal. Por hoje é isso aí. Boa tarde a todos aí. Até a próxima. Boa tarde, valeu. Valeu, professor. Valeu. Posso sim, Felipe. Vou ficar aqui na sala para a gravação aqui.